receber relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos e relacionamento. Jailton, eu tenho, na verdade, assim, né, um pedido de oração, um agradecimento. Essa semana foi muito puxada a mim e Deus me ajudou que eu consegui alcançar alguns objetivos que no início da semana eu achava que era inalcançáveis, e pelo poder de Deus e misericórdia do Senhor, nós conseguimos alcançar êxito. Então, quero agradecer a Deus por isso. Amém. Deus seja louvado. Amém. Mais alguém tem algum agradecimento ou pedido de oração? Esse Joitão, eu queria agradecer por faz tempo que eu não vim aqui em São Paulo, que Deus abençoou que deu para me vir. E dá saúde. E estou vendo mãe. Tem muito tempo que eu não vejo ela, né? Muitos anos, quase um ano e pouco, e Deus abençoou que a gente se vê e fiquei preocupado também. As circunstâncias que ocorreu, mas Deus está provendo, dando força para a gente. Ô, Dino, você não sabe a alegria, a satisfação que a sua presença está aqui na nossa sala hoje. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe por você ter aceito o convite. E essa semana a gente sentiu muito a presença do Santo falando da necessidade de você estar aqui com a gente. Né? É muito importante que você esteja aqui conosco. Olha, quem está aqui também é a nossa tia Clemilda. Ô, tia. A senhora só fica deitada, tia? Oh, dormindo. Não vale. Oh, tia, seja... Tia, fala alguma coisa para nós aí, minha tia. Como é que está a Nanuque aí? Você está vendo, tia? Ah, está desabilitada. Toda guerreira tem direito de falar sentado. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Tem que habilitar o microfone dela para ela poder falar. Eu não consigo daqui. Tem que ser Eunides, habilita o microfone da tia, se você puder, estiver perto. Muito bem, então agradecimento do Dino. Alguém tem mais algum agradecimento ou algum pedido de oração? Eu tenho. Pode falar, minha prima. Eu tenho um agradecimento por um agir de Deus. E, assim, eu ainda não vou relatar totalmente o que é, mas algo que parecia, assim, impossível acontecer, algo que eu estava tentando que um filho meu tomasse uma decisão há aproximadamente uns 15 anos. A decisão acadêmica. E ele protelava, e no fim, essa semana, ele chegou para mim e falou que já estava matriculado. Então, você vê o agir de Deus, sabe? Além do que, né, porque isso aí é um reavivamento espiritual que já estava acontecendo, que todos os dias a gente tem estudado a Bíblia, né? Ele hoje não pôde estar com a gente, né? O Theo, ele hoje não pôde estar com a gente, mas pela graça de Deus, logo ele vai também conduzindo aí, porque ele começa a trabalhar hoje, tem um horário aí que ele começa, né? Porque é hotel em Campos do Jordão. Então, eu quero agradecer porque nós, assim, toda semana a gente faz esse estudo da Bíblia e é algo assim que eu vejo o quanto que ele está interessado, que às vezes ele está cansado já do trabalho, né, 11h30 da noite, e aí ele, não, mãe, vamos,
e assim, interage, pergunta as dúvidas que ele tem sobre o que ele está estudando. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por ele ter nos sustentado até aqui. Não sido fácil, né? Meu esposo está aí, ele sabe que ele acompanha mais ou menos o que acontece e ele vê o tanto que não tem sido, né? Às vezes eu me sinto abalada mentalmente falando, mas o Senhor tem dado o suporte que a gente precisa, sabe? Então, eu queria agradecer por esse suporte que o Senhor tem dado, por essa oportunidade de a gente conhecer mais a palavra de Deus, né? E pelo Dino também ter vindo para cá essa semana. Ontem ele chegou, né? E também por essa decisão do Theo ter decidido, sabe, o que vai fazer e já ter, sabe, com tudo, assim. Então, ele está muito motivado. E é coisa do Espírito Santo, sabe? Não tem como falar, sabe, porque uma circunstância lá não está sendo legal para ele. Não é. É um agir que só o Espírito Santo pode fazer. A gente pode orientar, a gente pode estar apoiando e auxiliando, mas o trabalho é do Espírito Santo e eu quero agradecer ao Espírito Santo por tudo o que ele tem feito em nossas vidas. Amém. E às vezes também até agradecer pela tragédia, porque a palavra de Deus diz que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial nos dará. Então, se ele está dando, se ele está permitindo, porque a gente sabe que o mal não vem de Deus, mas se ele permite, é para um bem maior. E eu agradeço a ele por tudo isso e continuo pedindo, porque eu preciso muito de oração, sim, e eu não estou sabendo lidar com essa situação. Tem dias que eu fico muito ruim, mas eu sei que Deus vai nos guiar como ele tem guiado até aqui. Obrigada. Amém, amém. Mais alguém? Algum agradecimento a Deus? Perfeito. Então vamos pedir. Eu queria pedir para Sheila. Ô Sheila, habilita o microfone. Hoje todos só querem agradecer. E você é muito boa para agradecer a Deus por tudo de bom que ele tem feito por nós. Ora por nós, Sheila. Amém. Deus seja louvado, santo é teu nome, Senhor, bendito. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Paizinho querido, Pai amoroso. Quantas bênçãos, Senhor Jesus, porque o Senhor cuidou, Senhor, de cada um, cada necessidade, cada coração. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza que até o Senhor cuidou. E clamamos, Senhor, pelos pedidos que foi colocado aqui, ó Pai, o Senhor conhece cada necessidade, cada um. Nós já te louvamos, Senhor, pela bênção, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, santo, bendito é o Senhor. Glórias, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Te louvamos, Senhor. Santo, bendito, Senhor. Teu Espírito Santo agiu em cada vida aqui, ó Pai. Olha o testemunho que nós já tivemos, Senhor, e colocamos, Senhor, cada necessidade, cada pedido, ó Pai. Sabemos que o Senhor vai estar colocando a tua mão poderosa, Senhor, cuidando de cada um. Te louvamos, ó Pai. Grande, grande, grande é tu és, Senhor.
Bendito é teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Essa sala que nós estamos aqui em unidade, em família, Senhor Jesus. Que o Senhor conhece cada pedido e cada coração, cada necessidade. Que nós possamos ser um vaso, Senhor. Nós queremos ser usados, Senhor, para teu nome, Senhor. Usa, Senhor Jesus, as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque desde pela manhã nós já estamos, Senhor, na tua presença, te engrandecendo, Senhor, e sabendo, Senhor, tu és digno de toda a honra e toda a glória. Santo, bendito é teu nome. Agora, Senhor Jesus, vai tirando, Senhor. O Espírito Santo vai visitando cada vida aqui, tira todas as preocupações e que nós possamos sentir a tua presença, ouvir, Senhor, que tu tem que falar. Usa, Senhor, teu filho, teu servo, Senhor, para falar, Senhor, o que tu queres, Senhor. Usa a boca do teu filho, Senhor, agora, nesta tarde. Te louvamos, te agradecemos, que só tu és digno de toda a honra e todo louvor. Paizinho, te amamos. Nós precisamos de ti. Venha com o teu Espírito Santo, com o teu amor, cuidar de cada vida aqui, de cada coração. Que nós possamos, Senhor, sentir agora, Senhor, teus anjos visitando e que venha paz, paz aos nossos corações e alegria que vem de ti. Te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor, por este momento. Te louvamos e te agradecemos. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus Amém. seja louvado. Amém. Amém. Muito bem. Irmã. E aí, vamos estudar a Bíblia? Todo já está com a arma na mão, com a Bíblia posta. Professores, por favor, hoje temos que todo mundo ajudar, o tema já começa a ficar já profético. Já estamos entrando aí nos capítulos proféticos de Daniel. Todos os professores aí que em atenção, né? Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo. Veja se vocês conseguem acompanhar. Deixa eu ver aqui. Aparece para vocês a tela? Sim. Tá, sim. É só me subir, não sei. Mas tudo bem. Vamos lá. Está aqui, então, o estudo desta arte. Nós estudamos já vários capítulos de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo, vamos estudar, né, o capítulo 7 de Daniel. Daniel, ele não está numa ordem cronológica. O capítulo 7, ele deveria vir logo da sequência, né, do capítulo 5, mas eles foram reunidos para ser o que é histórico e o que é profético. E nós estudamos aí, já aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, a história do cativeiro. O Nilo apresentou para a gente aí o primeiro capítulo, mostrando os hebreus saindo lá de Jerusalém, Daniel, os seus companheiros, fazendo todo o trajeto até Jerusalém e chegando lá, passando por aquela prova da alimentação, eles rejeitando os alimentos puros e sendo fiel, uma prova de fidelidade, no capítulo 1. A gente aprendeu aí essa importância da fidelidade no capítulo 1. O capítulo 2, que é um capítulo fantástico, aonde Daniel narra o sonho do monarca, do imperador, do rei Nabucodonosor. Preocupado com o futuro do mundo, ele consegue ali ver, através de um sonho, toda a história da humanidade. Só que o rei do sonho chama todos os magos, os adivinhos, os mágicos, e nada vira. Aí, então, Daniel, também ali, numa situação de decreto de morte, pede auxílio de Deus, porque ele havia dado o sonho, e ele revela tanto o sonho como a interpretação para o rei Nabucodonosor. Muito bacana. Nós temos praticamente a história do mundo em um capítulo de forma resumida, né? As principais partes dos principais impérios. Capítulo 3, a fornalha ardente, aonde é apresentada uma prova de fé de Sadraque,
Abdenego, todos os companheiros de Daniel, né, que ficaram de pé diante da ordem do rei para que se curvar diante da estátua do rei. E eles se mantiveram fiéis e disseram, o rei desafiou Deus publicamente. Quem é o Deus que pode te livrar? E eles responderam em formato de fidelidade, não sabemos se Deus vai nos livrar, mas saiba, tu, rei, se ele quiser nos livrar, nós não vamos ajoelhar, nós seremos fiel só ao nosso Deus. Então aí a gente vê essa experiência muito bonita, de fiel a toda a prova, de Sadraque, Abdenego, e ali eles também mostram o poder de Deus traz junto Jesus, entrar com eles na fornalha ardente. Né? Muito bonito essa experiência aí do capítulo 3 de Daniel. Capítulo 4, mostrando a loucura do rei. Ele foi advertido do sonho que ele teve, a grande árvore, é o capítulo que ele mesmo é o autor, ele relata tudo que aconteceu com ele, e ele se exaltou, deixou o orgulho dele sobrepor, e ele ficou comendo da grama, vivendo no mundo dos animais, até que ele passasse o período posto e ele se arrependesse e rendesse glórias ao Deus, ao Senhor. E o capítulo 5, a queda, a última noite de Babilônia. Né? A última noite de Babilônia, 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas estavam ali na sala de festas de Babilônia, no salão de festas, e aí já não estava mais Nabucodonosor, já falecido, mas Beltesazar, né, que era o segundo, já seu pai Nabonido estava fora do reino, e ele estava ali como o regente, né, o regente do Império Babilônico, mas ele faz uma grande festa, e nessa festa ele utiliza dos utensílios da casa de Deus, ele zomba de Deus, e ali a medida, né, a medida de Deus, a misericórdia de Deus, ela se manifesta através de uma mão que registra que o reino de Nabucodonosor, de Babilônia, havia chegado ao seu limite, havia sido pesado e achado em falta. Nós temos aí o império sendo destituído e assumido pelos medos e persas. E capítulo 6, nós tivemos a cova de leões, agora já do Império Medo-Persa, um desafio de Daniel, por conta dos seus adversários que criaram uma armadilha para Daniel. Diante da sua fé, da sua fidelidade em orar e buscar o Senhor publicamente, criaram uma armadilha para que Daniel fosse devorado pelos leões, e no desfecho da história, Daniel foi liberto, foi guardado pelo anjo do Senhor, ele fechou a boca dos leões e se manteve fiel, e o testemunho dele se prosperou por todo o império. De todos esses relatos, de todos os capítulos que nós estudamos, um dos capítulos que tem muita correlação com o capítulo de hoje é o capítulo 2, como vocês podem ver na animação, não sei se vocês conseguem ver e ouvir. Aqui que é a visão ou o sonho do Nabucodonosor, o momento que ele sonha com uma estátua com metais diferentes, representando os diferentes reinos do mundo. Cabeça de ouro, Babilônia, o peito, Medo-Persa, o quadril de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, Roma, os pés e os dedos feitos de barro e ferro, e uma pedra cortada sem auxílio de mão, destruindo todos os reinos. E a pedra cresceu e encheu toda a terra, representando o reino de Deus. Depois nós conversa, viu? Que eu estou assistindo aqui. E esta visão, esse sonho, tem muito a ver com o capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos ter um detalhamento
da visão, do sonho do rei. Praticamente até agora, Daniel não havia tido nenhuma visão profética. Deus revelou apenas para ele o sonho do rei, o significado do sonho do rei e o sonho do rei. Mas a primeira visão profética de Daniel começa no capítulo 7, onde ele já está no primeiro ano de Beltesazar, e diz o capítulo 7 que ele estava deitado. Vamos ver agora o versículo 1. Quem pode ler o versículo 1 de Daniel para a gente? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Muito bem. Então, no primeiro ano, conforme diz de Beltesazar, ele teve um sonho, visões, e ele estava no seu leito e ele escreveu, ele relatou, ele colocou a termo o seu sonho. O que foi que Daniel viu? O que ele sonhou? Quem pode ler para nós o versículo 2? Falou Daniel. Falou Daniel. Pode seguir, Sheila, pode seguir. Tá bom. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatia no mar grande. Muito bem. Aí já aparece uma linguagem diferente do que nós estávamos acostumados a ver. Aparece aí uma linguagem simbólica. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que quatro ventos do céu agitavam o mar grande. E depois no versículo 3, Raimundo pode ler o versículo 3 para nós? Vai. Versículo 3. Isto. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, nós vemos aqui uma linguagem diferenciada. Aparece aqui símbolos. E para que nós possamos entender o que Daniel viu, nós temos que estudar o código das profecias. Aparece aqui alguns símbolos que a própria Bíblia explica. Isso é importante relatar. Em profecia, não é correto nós termos uma interpretação individual. Nós temos que ter uma interpretação deixando que a própria Bíblia se explique. E é isso que nós vamos fazer agora, entender os símbolos que estão nesses capítulos de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, até o capítulo 12. Esses símbolos é que vão nos ajudar a entender o significado do que Deus quer passar para cada um de nós. Eu coloquei aqui uma tabelinha, tá? Aqui é a tabela que tem alguns dos símbolos da Bíblia em relação de profecia, aonde aparece o símbolo, o significado e o texto da Bíblia, aonde tem a explicação. Então nós temos aí animal. Quando a gente vê animal, nós temos que entender que Deus está querendo falar para a gente de reinos, de rei ou reino, governo. E Daniel, o próprio capítulo 7, 17 e 23 de Daniel explica isso. Nós já vamos ver aqui nos próximos textos. Mulher, que já aparece lá no Apocalipse, também existe aqui o texto no Novo Testamento, em Efésios, explicando que mulher é igreja. Então, quando a gente vê mulher, devemos entender que, em termos de profecia, representa a igreja. Águas, povos, multidões, grande concentração de pessoas. Apocalipse 17, versículo 15. Um dia, existe agora uma questão interessante. Quando nós vemos um dia, em termos de profecia, equivale a um ano. Um dia para Deus é um ano para nós. Não é a mesma tablita. Então, quando a gente fala em profecias de tempo, e quando se fala de um dia, nós temos que entender um ano.
nessas informações, nós vamos conseguir entender as profecias e os cálculos proféticos. Ventos. Ventos equivale à guerra. Quando você vê a palavra ventos, Jeremias comenta isso, nós vamos ver também isso daqui a pouquinho nos textos. Eu só estou explicando, mas depois nós vamos procurar na Bíblia. Ventos é guerras, acontecimentos que existem envolvido a conflitos. Né? Guerras, conflitos, representa ventos. Quem quer fazer um comentário? Uma pergunta, só para a gente se contextualizar. Por que não está escrito, revelado de uma forma literal? Por que em vez de... ali a tabelinha, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, eu vou compartilhar ela novamente. Eu tirei para poder ver vocês. Isso, por exemplo, igreja, mulher. Mulher não é igreja? Sim. Por que lá não está escrito igreja? Por que entendeu? Entendi. Porque não está tão claro. Né? Literal. Uma simbologia, por que não está isso? Por que existe uma simbologia para se chegar a uma informação? Hoje mesmo nós estávamos falando de manhã, nós estávamos fazendo uma meditação lá na Carvalho, que os cristãos no passado usavam código para se identificar. Um dos primeiros códigos que utilizaram foi o peixe. Né? Um cristão ele fazia um arco e o outro completava com outro arco fazendo um peixe. Porque a palavra peixe no grego representa Jesus, Senhor Jesus, Filho de Deus, Salvador. Vejam só, porque eles faziam esse tipo de identificação. O Império Romano estava perseguindo os cristãos. Uma coisa que nós vamos ver aqui em Daniel 7:25, que ele perseguirá os santos do Altíssimo por um determinado período. E eles não podiam, como nós aqui, fazer um Zoom para fazer um estudo bíblico, ir numa igreja, falar em praça pública. Eles não podiam se manifestar a sua fé, porque eles eram presos e levados ou para ser devorados por leões, crucificados, queimados, uma grande variedade de formas de execução. Então a igreja estava sendo perseguida, e um dos maiores perseguidores da igreja é o próprio Filho de Deus. Por quê? Roma tolerava as religiões. Roma tolerou o judaísmo e várias outras religiões. Por que não tolerou o cristianismo? Eu vi uma carta escrita para um imperador de Constantinopla, e a pessoa relatava como eram os cristãos. Por que os cristãos eram perseguidos, eram inimigos de Roma? E nessa carta dizia o seguinte, que os cristãos eles eram pessoas honestas, trabalhadoras, eles não eram como os judeus, não viviam em grupos, eles se misturavam com outras pessoas, e eles eram muito bondosos. Essa carta é grande, são mais ou menos 2 folhas, fazendo um relato para o imperador. E aí eu pergunto, então por que Roma perseguiu os cristãos? Porque atrás do Império Romano existia um ser espiritual que queria destruir Cristo. E ele imaginava que se ele matasse, se ele destruísse os cristãos, acabasse com a fé cristã, ele ganharia a guerra. Por isso, Deus utilizou de símbolos, assim como Jesus usou de parábolas, para que somente as pessoas espirituais pudessem entender. Jesus disse, eu falo para que somente aqueles que são do Espírito possam entender. Tá? Somente aqueles que estão ligados a Deus pudessem entender. Para que o inimigo das almas e os inimigos de Deus não destruísse, não acabassem com aquilo que Deus tinha revelado. Nino, Ailton, quer complementar alguma coisa? Joito, está perfeito, é isso mesmo. E nós estamos num grande conflito, né, entre o bem e o mal. A Bíblia foi muito perseguida, né? Então, principalmente a parte profética, ela teve que ser velada no sentido de que os códigos, né, internos aí, e o próprio livro de Daniel fala que ele seria aberto só para o tempo do fim. Então, teve muitos anos, ficou fechado esse livro,
E ainda tem gente que não entende muita coisa. E a gente vai ver que um dos motivos foi exatamente para preservar a própria verdade e para preservar a ponto de chegar aos nossos dias, né? Alô? Está perfeito o que vocês falaram. Só acrescento um detalhe que a gente vai ver mais para frente, que existem coisas que Daniel entendeu, existem coisas que Daniel não entendeu. Nem o próprio Daniel entendeu. E a revelação ela foi sendo dada à medida que foi sendo necessária para o povo. Deus foi dando ela. Então, nós vamos estudar aí nos capítulos para frente, 8, 9, que chegou um momento que Daniel ficou atônito, porque ele não entendeu aquilo que ele estava vendo. Ele ficou preocupado. O que era isso? O que era aquilo? Então, assim, aquilo que Ailton já falou, não quero repetir, mas uma das parábolas também é a parábola do tesouro, né, escondido. Foi lá, achou o tesouro, vendeu tudo que tinha e foi buscando mais, para cavar mais, para buscar mais. Então, isso faz parte também da palavra de Deus, você buscar, estudar, entender mais. E nem tudo que nós estudamos hoje de profecias estão completamente revelados. Existem algumas coisas que ainda, principalmente no livro de Apocalipse, alguns detalhes que ainda Daniel também tem, principalmente capítulo 11, né? Alguns detalhes que a gente não tem uma definição completa, mas na hora certa, aquilo que é necessário para a nossa salvação, muito bem revelado e muito bem claro. É isso aí. Posso fazer uma colaboração? Por favor, irmão. Então, a maioria dos símbolos que você falou aí está em Apocalipse, e nós sabemos que o apóstolo João, ele era prisioneiro na ilha de Patmos, e quando ele enviava essas cartas, principalmente para as igrejas ou para os cristãos, então ele tinha que escrever em símbolos, porque todas essas... É como hoje na prisão. Você vai mandar alguma coisa para fora, alguém vai olhar o que você está enviando. Então, se ele colocasse, por exemplo, a igreja, colocasse quem era o dragão e tal, quem ele citasse tudo isso, essas cartas não iriam chegar ao seu destino. Então, o que ele fazia? Ele colocava em símbolos, mas os cristãos que estavam fora da ilha de Patmos, eles sabiam o que o apóstolo João queria dizer. Perfeito. E você falando nisso, eu me lembrei de um período. Teve um período da minha vida que eu trabalhei em presídio. Eu trabalhei no presídio, dos maiores presídios da América Latina, na Casa de Detenção de São Paulo. E lá nós tínhamos uma população gigante. E eles tinham um código de linguagem deles, que não fosse revelado aquilo que eles estavam tramando, se nós pegássemos um papel, alguma coisa assim, a gente tinha que buscar uma decodificação, entender o que eles estavam fazendo. Assim como nas guerras, nós tínhamos o código Q, outros códigos de criptação que faziam com que o inimigo não adivinhasse ou não soubesse a estratégia. E na vida cristã, nós estamos numa guerra espiritual, uma verdadeira guerra espiritual, onde os cristãos estavam sendo perseguidos arduamente pelo poder romano, sem motivo, voltando novamente, mas porque existia um poder espiritual atrás do governo romano querendo exterminar com os cristãos. E Daniel, ele estava muito à frente das profecias. O que ele estava escrevendo era por uma boa parte ainda ia acontecer. Nenhum profeta, ele profetiza o passado. Isso é um ponto muito importante. Todo profeta, ele vai do presente para frente. Ele nunca profetiza o passado, porque o passado é história. Então, ele sempre falava dali para frente. E ele foi até a volta de Jesus. Ele foi até o fim de toda a história do homem, o começo do novo reino, o reino de Deus. E isso são informações, conforme o Nino falou, tem coisa que ele não entendeu, e muitos outros tentaram explicar. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Não sei se aparece para vocês. Esse livro que eu estou segurando é de Sr. Isaac Newton. Ele tentou decifrar os segredos de Daniel e Apocalipse, né? Ele escreveu um tratado sobre esse assunto. E é muito interessante a visão dele, muito próxima da que nós também, os principais teólogos, entendem de que é a cadeia profética de Daniel e Apocalipse.
Vamos, então, compartilhar novamente a tela? Só um minutinho. Estou voltando lá. Muito obrigada. Nada. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Perfeito. Só perguntando uma dúvida aqui, seu Joilton. Pois não. Daniel era antes de Cristo, depois de Cristo? Ele era antes de Cristo, bem antes de Cristo. Daniel, ele estava cativo em Babilônia. O que acontece? Os judeus, eles foram à Terra Prometida, aquela terra que tinha sido prometida para Abraão, mas quando chegaram na Terra Prometida, mesmo passando as advertências, Deus advertindo o povo para que obedecesse, para que fizesse o que é correto, o povo desobedeceu. O povo se afastou totalmente de Deus. E aí Deus tinha prometido, ele tinha feito uma aliança com eles iam ter aquela terra, mas se eles fossem obedientes, se eles fossem fiéis. E eles começaram a adorar os mesmos deuses das terras que eles tinham conquistado. Começaram a adorar a Dagon, a Baal, a Ista, um monte de Moloque. Por exemplo, Deus Moloque é uma coisa horrível. Deus Moloque, ele era um Deus que você colocava uma criança para ser ali assada. Né? Era uma coisa horrível, aquelas coisas. Baal tinha sacerdotisas, né? O próprio livro de Reis fala de Elias, do momento que ele desafiou o rei Acabe por conta do culto a Baal, um poste ídolo. Tinha mais de 450 sacerdotes, fora as sacerdotisas, as mulheres que mantinham relações sexuais. Olha só como é que era o culto a Baal. Você tinha um homem sexual, né? As sacerdotisas se relacionavam com os adoradores. E o povo estava dividido entre Deus e Baal, Deus e Baal. E Deus foi dando chance, até que a misericórdia de Deus falou: vocês precisam ir para o cativeiro, vocês precisam entender que vocês estão adorando coisas, são ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos. Que isso que vocês estão adorando não tem valor, é madeira, é pau, é ferro. Eu sou o único Deus. E Daniel está aqui, o cativeiro babilônico, um dos primeiros impérios universais que é relatado na Bíblia. Tivemos antes outros, mas a Bíblia começa sempre do presente, né? Como Daniel está vivendo em Babilônia, ele não fala dos anteriores, ele fala a partir de Babilônia. Entendeu, Nino? Então ele é bem antes de Cristo, tá? Entendi, sim. Beleza? Okay. Tranquilo? Obrigado. Tranquilo. Então vamos lá. Voltando aqui, nós estávamos mostrando a tabela. Vocês estão olhando aqui a tabelinha que nós estávamos explicando. E vamos falar agora dos símbolos que estão nos versículos. Né? Ele disse que ele teve um sonho. Né? No versículo, deixa eu voltar um pouquinho. No versículo 2, Daniel disse que estava olhando durante a minha visão de noite, e eis 4 ventos, e o céu agitava o mar grande. Então, já 2 símbolos para a gente saber o significado: ventos e mar grande. E no versículo 3, 4 animais, diferentes um dos outros. O que significa isso? Vamos na palavra de Deus. Jeremias explica o que é ventos. Quem pode ler para nós Jeremias 49, versículo 36? Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos deles. Ok, obrigado, Nino. Então, o que a gente entende com esses ventos, Nino? Opa, vocês estão me ouvindo? Os ventos indicam conflitos, né? Movimentos diplomáticos, bélicos, políticos. Está aí na tela aí. Exatamente. Representa exatamente isso. O que mais a gente encontrou aqui no texto? Ele fala, além dos ventos, de mar. Né? O que representa o mar?
Apocalipse 17:15. Elias, para nós? Apocalipse 17:15, o que fala sobre água, sobre mar? Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Obrigado, Elias. Então, quando a gente entende de águas, de mar, de uma concentração grande de água, ele do que, conforme o texto, povos, multidões, nações e línguas. Ok? Muito bem. E temos aqui animais. Né? O que são animais? Ruth, pode ler para nós Daniel 7:17? O que representa? O próprio Daniel, ele recebe uma explicação do que seriam os animais. Então, 7:17 e o 23. O que diz aí? Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantam da terra. O quarto animal terá um quarto reino na terra. Opa, então nós já conseguimos decifrar os símbolos, os primeiros símbolos que apareceram no texto dessa profecia, dessa visão de Daniel. Então apareceu ventos. Os ventos são guerras, conflitos. Mar, uma grande multidão de pessoas. O mar grande, muitas vezes, é considerado o mar Mediterrâneo, aquele qual banhava ali aquela região da Médio-Pérsia, da Terra-média, né? Da Mesopotâmia. E os quatro animais, nós vemos aqui que são governos, são reinos. Então, nós já estamos decifrando o código bíblico, o código da profecia, os primeiros símbolos que nós estamos interpretando. Ventos, conflitos, nós temos outros textos falando de ventos, tá? Nós temos outros textos falando de água e também de animais. Mas agora vamos ficar nesses, para que nós podemos, a partir desses, entender o que Daniel estava vendo. Né? Então, o que ele viu? Né? O que diz aí, Daniel 7, versículo 4. Quem pode ler para nós? O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Muito bem. Isso. Então, o primeiro animal aparece um animal híbrido, não um animal que a gente vê andando na natureza. Você não acha um animal, um leão, pelo menos eu nunca vi um leão com asas. Esses animais, o primeiro que ele vê, ele tinha asas. E lhe foram arrancadas em um dado momento as asas. Então, nós estamos fazendo a leitura, para daqui a pouquinho a gente procurar entender o que representa esse animal. Primeira coisa que a gente já sabe, que o leão, o primeiro, aí representa um reino. Tá? E as asas também tem um significado, que daqui a pouquinho nós vamos ver também. Aí, na sequência, no versículo 5, quem pode ler para nós? Continuei olhando e aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Muito obrigado. Então, o segundo animal agora, segundo o desenho que nós estamos vendo aqui, essa representação, era um urso. E esse urso, ele tinha 3 costelas na mão, na boca, e ele recebe uma ordem de devorar muita carne. Diante do que nós estudamos sobre símbolos, que nós podemos entender que esse urso seria um segundo reino. Agora, o que seriam essas costelas? Na boca. Algo a se pensar. Né? Vamos ver mais agora o 7, versículo 7. O que diz aqui sobre o terceiro animal? 7, versículo 6, desculpe. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave,
Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse aqui é um dos animais que eu acho mais bonito. Um leopardo, é estranho, né? Estranho, mas com asas e cabeças. Então, nós temos aqui um animal que representa um reino. Agora, por que ele tem 4 cabeças? E por que ele tem asas? Né? Isso é algo que nós também vamos pesquisar. Nós vamos ter que descobrir, usando a palavra de Deus, a palavra profética. E o 4º animal, que é o último animal que ele viu, como é que ele é esse animal? Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. De todos esses, os outros todos tinham semelhança com algum animal que existia na Terra, apesar de ser híbrido, diferente. Agora, esse aqui, totalmente diferente. Vejam só essa representação que nós estamos mostrando para vocês. O entendimento da visão de Daniel, por isso que eu mostrei, nós olhamos lá aquela animação da estátua do sonho do Nabucodonosor. O capítulo 7, na verdade, ele é uma representação detalhada do sonho de Nabucodonosor, aonde a cabeça de ouro representava a Babilônia. Lembra do período? 605 a 539. E ele é representado por um leão de 2 asas. Tá? Depois nós temos o peito, representando o 2º reino, que também é representado por um urso. E o urso tendo 3 costelas da boca. Então, essa primeira parte da revelação que nós podemos entender, porque logo depois de Nabucodonosor, por que a gente chega a essa conclusão? A profecia começa de Babilônia. Então, o primeiro animal é Babilônia. Na sequência, o 2º animal, inclusive no próprio profecia de Daniel, no livro de Daniel, é declarado que seria o Medo-Persa. E aqui, representado por um urso que gosta de viver nas montanhas, característica do povo Medo-Persa, que também vivia nas montanhas. Né? E essa questão das costelas. Por que as costelas? Daqui a pouquinho nós vamos saber. O bronze, né? Representando a Grécia, também representado aqui por um leopardo com 4 cabeças e asas. Por que 4 cabeças? O leopardo a gente até entende. Seria o 3º animal. Mas por que asas e 4 cabeças? Outra coisa que nós precisamos entender. Deus agora vai detalhar as características de cada reino que ele havia revelado a Nabucodonosor. O ferro, um animal espantoso, com nenhuma semelhança na terra. E aqui está o símbolo dele, representa o quê? O Império Romano. 168 a.C. a 476 ano Domini. E os 10 dedos da estátua, aqui os chifres, né? Os chifres da besta fera, que ele vê no 4º animal, que são os reinos divididos. Muito bem, então nós podemos ver que cada um desses animais representava um dos reinos que tinha sido revelado na forma de uma estátua e com diferentes metais para Nabucodonosor. Cabeça de ouro, Babilônia, leão. Medo-Persa, peitos de prata, urso. Quadril de bronze, leopardo de asa. Pernas de ferro, Roma, uma besta fera, 10 chifres. Depois aparece um chifre pequeno, que a gente vai ter que estudar bastante sobre ele. E no final, os 10 dedos de barro e ferro, que seriam os reinos divididos. Muito bem. Falando do leão, que representa a Babilônia. O leão, ele é retratado até nas próprias ruínas de Babilônia. Quando você visita o museu mostrando as ruínas de Babilônia, aparece o leão, um dos símbolos da própria Babilônia. E é um animal veloz, né? A arqueologia mostra que o leão era um símbolo popular na época dos babilônicos
E as asas de águia representam a sua velocidade para conquistar. Como ele conquistou rápido tudo aquilo que lhe foi permitido conquistar. E depois no texto fala que essas asas foram arrancadas. Né? As asas foram arrancadas, mas postos sobre 2 pés. E lhe foi dado a mente, que mostra aquele período que nós estudamos, quando Nabucodonosor ele deixa o mundo dos homens, vai comer mato, vai comer capim, porque ele havia se orgulhado e não tinha adorado ou dado a honra a Deus, que era o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, e que tinha dado o poder para ele de conquistar aquilo que tinha conquistado. Né? Então, o leão, no caso aí, ele representa a Babilônia. Na sequência que nós estudamos, o urso, período 589 a 331, é um império duplo, não é apenas um império, é Medo e Persa. Levando-se um lado, Dario governou no início para as maiores conquistas realizadas por Ciro. As 3 costelas representam os reinos que foram derrubados pelo Império Medo-Persa, que é a Lídia, em 547, Babilônia e o Egito. Então, a ordem que foi dada ali no texto que ele pudesse comer muita carne. Eles destruíram praticamente essas 3 nações durante o período em que o Império Medo-Persa teve domínio sobre aquela região. E o terceiro animal, o leopardo, na sequência do sonho de Nabucodonosor, representava a Grécia. A Grécia, com várias asas, o leopardo, porque ela estou muito rápido. Né? Um dos grandes imperadores gregos, vocês se lembram dele? Alexandre o Grande. Ele conquistou muito, ele conquistou o mundo inteiro em pouco tempo. Ele morreu com poucos anos. Ele tinha quantos anos? 33 anos. 33 anos. E ele já não tinha mais o que conquistar antes dos civilizados. A história conta que ele, devido a essa situação, ele entrou em depressão e começou a beber, até que não teve jeito, morreu. Dizem também que quando ele morreu, ele pediu que a mão dele ficasse fora do caixão, fora da urna mortuária, para mostrar para o mundo inteiro que ele tinha conquistado tudo, mas não levava nada para si. Agora, e as 4 cabeças? Sabe por quê? Quando ele morreu, o Império Grego foram dividido em 4. Cada general do exército de Alexandre ficou com um pedaço. Cassandra ficou com a Macedônia. Lisímaco pegou a Trácia e parte da Ásia Menor. Ptolomeu pegou o Egito, a Palestina e parte da Síria. E Seleuco, parte da Ásia Menor, Síria e regiões do Oriente. Vejam só como é preciso. Deus agora estava dando detalhes de como seria cada império. E aconteceu perfeitamente dessa forma. Vocês terem uma ideia, quando Alexandre morreu, eles destruíram todos os descendentes de Alexandre. E a profecia, o anjo fala, quando nós fomos estudar o capítulo 8, 9, que o anjo vai dizer que nenhum desses generais, desses reis que iam dividir o Império Grego, iam ser descendentes do primeiro. E foi exatamente dessa forma. E, por último, nós temos aí o 4º animal, né? O animal espantoso, né? Conforme diz aí, sem precedentes, um animal parecendo um dragão com vários chifres, e cada um desses chifres, estávamos olhando aí um estudo, tanto de Newton como dos historiadores, eles colocam esses chifres, né? Isaac Newton também fez um relato, na página 56, ele relata, no tratado dele de Apocalipse de Daniel, quem foram as nações que, com a queda do Império Romano, né? Existe uma pequena diferença entre o que os historiadores dizem e o que Newton diz, mas é muito, muito, muito próximo, né? Ele coloca aqui os vândalos, os suevos, os visigodos
e assim por diante. Os francos que deram, esses foram os nomes originários deles. Por exemplo, os francos seriam os franceses, e aí por diante, os álamos, os alemães. E aqui são os povos, os bárbaros que invadiram Roma e criaram, né, a Europa, a União Europeia, né? Então, esse dragão, né, esse quarto animal, com toda essa característica que Daniel fala, representa o Império Romano. E, na sequência, né, com a queda do Império Romano, há os países que seriam de barro e de ferro, né? Lembra lá da visão de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor? Os pés da estátua, uma parte era de barro e outra era de ferro. Tá? Algum comentário antes de falar do chifre pequeno? Gente, seguinte. O Joito está falando, eu estou vendo aqui na Wikipédia. Tá. Muita coisa para a gente aprender. Eu estou vendo aqui que a Lídia é onde inventaram as moedas. Né? E assim, um monte de coisa interessante tem para se aprender. Nunca acaba o conhecimento. Obrigado. Vocês estavam vendo os slides conforme eu estava mostrando ou só eu estava falando aqui? Não, a gente está vendo. Eu estou vendo. Bom, beleza. Então, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento. Mais algum comentário que vocês queiram fazer sobre esses reinos, os animais? Fiquem à vontade, gente. Não, Joel, você está certo aí. Eu também estou acompanhado pela Bíblia de Estudo Êmio, que uma Bíblia missionária tem aqui, bate tudo com a história. E quando você fala sobre Isaac, a própria Ellen White fala que a gente teria que estudar muito Daniel e Apocalipse bastante, porque cada vez que a gente estuda Daniel e Apocalipse, a gente acaba aprendendo mais e mais e mais. E nós vemos na história que foram 10 reis, aqui que seriam os reinos europeus, e, no entanto, você vê que eles não conseguem seguir, eles começam a cuidar outros reinos, a chamar outros reinos para se acoplar a eles. Mas está correto. Muito bem. Pois não, fala. O que eu acho interessante, além de tudo isso que você já comentou, foi muito bem colocado, é que essa sequência de reinos, ela tem uma sequência também lógico-cultural naquilo que depois a Bíblia chama que na plenitude dos tempos viria Jesus nascido de mulher. A vinda do Império Grego antes do Império Romano, a helenização, a cultura grega que transforma, que acaba, que Alexandre faz com que o Império Grego, né, acaba disseminando o mundo inteiro. E foi um preparativo para que viesse o grego na época de Cristo e o Novo Testamento fosse escrito em grego. Isso facilitou as coisas. Depois veio o Império Romano, dando segurança, dando paz, dando condições de vias, melhorando as estradas, melhorando a forma estrutural. Então, assim, quando a senhora White fala também que tem um capítulo Desejado a Todas as Nações, na plenitude dos tempos, justamente Jesus veio naquela época, mas a gente percebe que a própria história, os próprios reinos proféticos foram se preparando para que esse momento que Jesus viesse, nessa época, pudesse acontecer de um momento pleno, na plenitude dos tempos. Perfeito. E é tão exato que você lê Daniel e vê essa precisão. Por exemplo, nós vamos entrar agora nas partes mais complexas da profecia. Até agora, nós conseguimos entender. Fizemos associação com o sonho de Nabucodonosor, o primeiro império babilônio, e fomos colocando as sequências. Agora, Deus ele vai como um cirurgião, dando detalhes e mais detalhes a partir de agora. Deus vai falar, por exemplo, detalhes da Ponta Pequena, de como o Império Romano ia ser, quando ele ia cair, de como ia ser isso, que poder estaria ali subjugando os santos do Altíssimo, as características de tudo isso. E por esse detalhe, por essa precisão, um historiador chamado Porfírio, no Império, ele era contemporâneo de Jesus,
ele escreveu dizendo que isso não era verdade, que o livro de Daniel, alguém deve ter pego toda a história depois que aconteceu e começou a escrever e encaixando os nomes, porque era muito preciso. Como é que alguém poderia saber com tanta precisão? Porfírio, ele desacreditou Daniel. Ele achou que Daniel era uma lenda, porque em algum momento, ou então era alguém que tinha escrito detalhadamente depois que tudo aconteceu. Só que aconteceu, Porfírio morreu. E ele viveu no Império Romano. Ele não viveu para ver os 10 reinos invadindo Roma. Ele não viveu para ver os bárbaros criando a Europa. Ele não viveu para ver a Ponta Pequena destruindo os 3 reinos. Né? Daqui a pouco nós vamos entender quem são eles. Ele não viveu para ver as características de tudo o que aconteceu. Então, que a gente percebe que a profecia se cumpriu simetricamente. E também é revelado nessa profecia que Jesus ia viver. Ele ia viver no Império Romano, ele ia nascer no Império Romano e ele ia morrer no Império Romano. Tudo foi precisamente. E o que nós podemos dizer que se tudo aconteceu tão precisamente, a última parte, por exemplo, do sonho de Nabucodonosor, não sei se vocês se lembram, era uma pedra cortada sem auxílio de mão. E essa pedra, segundo o Daniel disse para o rei, representava o reino de Deus. Não sei se vocês conseguem... O meu slide está aparecendo para vocês? Está compartilhado? Sim. Então, essa pedra cortada sem auxílio de mão representava o reino de Deus. E se tudo aconteceu tão precisamente, o que devia virá. O reino de Deus virá. E ele vai cair, não vai ser na cabeça, no peito, nos pés. Ele vai cair praticamente ali na ponta acabando com todos os impérios que passaram. Nós vamos estudar agora uma parte um pouco mais complexa, que é a Ponta Pequena. Só que o nosso horário já são 6 horas. A gente gasta aí mais um bocadinho de tempo para estudar. Então, eu faço o seguinte proposta, a gente continuar com a Ponta Pequena no próximo sábado, para a gente entender com detalhes o que Deus tem para revelar dos últimos momentos, desde o nascimento de Jesus até a queda do Império Romano, até os dias de hoje, mostrando lá o juízo, o início do juízo. Podemos fazer dessa forma? Perfeito, Joilton, perfeito. E vamos agora, para terminar o nosso estudo... Exige um pouco mais de atenção, de concentração. Senão vai ficar muita coisa para a gente num momento só. Agora eu vou convidar o Isaac, meu tio Isaac, para louvar a Deus. Ele tem mensagem musical para cada um de nós. Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio. Ô, Joilton, o áudio não está saindo. Você compartilha de novo, compartilhando o áudio. Na hora que você for compartilhar a tela, tem um botãozinho embaixo. Desculpe, eu esqueci de colocar. Eu tenho que compartilhar o som e a animação. Isso. O áudio? Agora sim. Uma vez pela noite muito triste eu me achei num intenso e terrível negro, e ao sentir-me cansado eu clamei, Senhor, não desligue teu rosto de mim. Minha mão em tua mão
Deus seja louvado. Eu gostaria de pedir o Ailton que nos despedisse em oração. Até o próximo sábado, nós vamos estudar sobre esse poder, essa ponta pequena que proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo, ia cuidar de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vamos estudar, é um tema um pouco mais complexo, mas muito revelador. Deus vai revelar tudo o que aconteceu na Idade Média até os dias de hoje, nos próximos capítulos que nós vamos estudar em Daniel. Por favor, Ailton, peça aí a oração. Ok, oremos então. Mais uma vez, nosso Deus, nós abrimos a sua palavra, vimos que é uma lâmpada para iluminar os nossos pés, ela é luz para iluminar os nossos caminhos. Quando nós estudamos profecias, ó Pai, nós percebemos que o Senhor está no comando, que o Senhor é soberano, que o Senhor revelou aos teus filhos, através dos profetas, aquilo que vai acontecer. E isso nos dá uma segurança, nos dá certeza de que tudo está sob seu controle, sob seu comando. Nada acontece que não esteja sob a sua poderosa mão. Amém. Então, se o Senhor comanda a história, quanto mais a nossa história, a história individual de cada um de nós. Por isso é muito bom escolher o Senhor como Senhor da nossa vida, como nosso Deus, e entregar a nossa vida em tuas mãos. Amém, Jesus. Para que o Senhor nos dirija os passos, para que o Senhor nos conduza com seu braço forte, para que o Senhor nos sustente com a sua mão, para quando nós estivermos vacilantes, o Senhor nos erguer como um pai que cuida ali de uma criança, de um filho, como uma mãe que cuida, que ampara, e a gente tem essa certeza, Pai. Estamos iniciando uma nova semana, nós não sabemos aquilo que vai acontecer, mas o Senhor estará conosco, porque a tua promessa é que o Senhor não vai nos desamparar, o Senhor não vai nos abandonar. A tua palavra diz que o teu amado nos tem escrito nas palmas de suas mãos. Por isso, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Aconteça o que acontecer, que nós estejamos ao seu lado. Pois quando estamos ao lado de Jesus, não há o que temer. Por isso, Pai, fica conosco. Abençoe esse grupo, abençoe aqueles que se manifestaram apresentando aqui seus pedidos, suas necessidades. Lembramos daqueles que estão aí precisando da tua bênção, da tua unção, de maneira especial. Lembramos da Juliane, ó Pai, que o Senhor esteja com ela. Amém, Jesus. Cuidando dela, Pai, é uma filha tua, uma pessoa que nós amamos, e nós pedimos que o Senhor possa libertá-la das garras do mal. Amém, Jesus. Abençoe, ó Pai, também aqueles que estão no vale da decisão, para que possam ser influenciados pelo teu Santo Espírito. Amém, e a porta Senhor. da graça está aberta, então eles possam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Tal como Noé, nós possamos ir para o céu, sim, mas que a nossa família seja salva. Por isso nós criamos esse grupo, a ideia maravilhosa aí do Nino, do Joilton, procurando despertar as pessoas para o momento que nós estamos vivendo. É um momento único na história. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa, de maneira nenhuma. O Senhor tem poupado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem nos conduzido. Nos dê uma semana de paz, ó Pai. Que nesta semana nós possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Que o Santo Espírito possa nos guiar, que a sua palavra possa nos orientar, que os teus anjos possam nos proteger e guardar. Nós te pedimos e em nome
nome de Jesus agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana. Boa semana. Sábado que vem, um desafio aí, vamos convidar colegas, amigos e principalmente aqueles que são mais próximos. Nós vamos estudar um assunto muito sério, um dos mais sérios do capítulo 7. Nós vamos decifrar aqui as artimanhas do inimigo, como ele destruiu as artimanhas do inimigo, como ele perseguiu o povo de Deus, por quanto tempo ele perseguiu o povo de Deus. Tá? Nós vamos também verificar as blasfêmias, o poder que surgiu no Império Romano e está atuando até os dias de hoje. Então, é um assunto muito sério. Vamos convidar as pessoas, vamos participar. Eu vou deixar um PDF no grupo já sobre o que nós vamos estudar no próximo sábado, tá? Daniel capítulo 7, capítulo 8, para que nós possamos inteirar do assunto e a gente aprofundar bastante no próximo encontro. Agradecer o tio Isaac aí pela mensagem maravilhosa, já está convidado para o próximo sábado, já vai preparando outro vídeo. Olha que está aqui Henry Richard, esse aqui, o Theo. Liga, muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, nós estamos muito felizes aqui com a sua presença. A prima Ruth está aqui, o Dino também está aqui. Estamos sentindo a falta do Juraci, estamos sentindo aqui a falta do Silmar, da Ali, né? Vamos chamar esse povo aí. Amanhã eu convidei o Estélio talvez esteja com a gente aí no próximo sábado, mas eu não lembro de todo mundo. Vamos colocar, vamos calhar. Nós temos que falar desse evangelho a tempo e a fora de tempo. Esse é o momento de a gente se voltar totalmente para Deus. Nós fazemos parte, eu e a Sheila, de um chamado Grupo Policiais de Jesus, que são policiais de diversas religiões, de entidades, e nós estamos falando essa semana, eles estão sentindo, os coordenadores estavam sentindo, e eu achei muito interessante como ele se manifestou. Nós estamos sentindo que algo vai acontecer em termos de reavivamento espiritual. Que o Espírito Santo ele vai impressionar as pessoas, ele vai atuar de tal maneira, e nós queremos que vocês, eu e cada um de nós possamos fazer parte desse amor, que nós possamos nos unir e entendermos a palavra de Deus ao ponto de não ficarmos, como disse o Ailton, fora da arca. Nós possamos estar dentro dessa arca da salvação que nos levará às mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos. Joilton, só complementando, o Papa falou essa semana no jornal, ele pedindo que as igrejas se unissem. Isso realmente tem sido falado em todas as encíclicas, né? É um dos objetivos da união. A união não é ruim, desde que se ela fosse unida na verdade. Né? A gente sabe como vai ser a união. Na verdade, não é ruim. O ruim é quando a união não é... Jesus, ele sonhou com a união, mas na palavra e na verdade. Mas se não for na palavra e verdade, ela vira perseguição. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado e a gente vai estudar sobre isso no próximo sábado. Deus abençoe a todos. Valeu, Isaac, no quarteto, né? A foto, Nino, a foto. Então, vou tirar a foto, verdade. Todo mundo aí, ó, vamos pedir o cabelo aí, sentar direito aqui. Compartilhamento de tela para pegar todo mundo. Eu tirei? Não. Para tirar. Aí, agora sim. Agora vai com gosto, hein? No 3. 1, 2, 3. Ô, Nino, valeu. Fiz o quarteto aqui rapidamente e deixei no começo lá o canto da Sabiá. Quando eu comecei a tocar o violão, a Sabiá começou a cantar comigo. Olha aí. Lindo. Aqui é cheio de pássaros. Lindo. Estou muito bom. Traz depois eu mando um videozinho para vocês aí. Meu microfone também ficou aberto, acho que vocês estavam me ouvindo uma hora que eu estava. Foi muito bom, essa música é muito bonita, né? Eu, Joilton, eu achei interessante o grupo desse aplicativo, viu? Muito interessante. Não tem distância mais, né? Graças à tecnologia, né? Ô, Dino, obrigado pela oportunidade, viu? Sábado que vem, contamos com você. E eu queria que você me fizesse um favor. Convida a Bárbara. A Bárbara não estava aqui conosco hoje, o convite foi para ela.
Tá bom? Me convoca a Bárbara para estar conosco aqui hoje, no próximo sábado. Tudo bem, senhor Júlio. Acho que dá tempo. Tá bom. Até mais, um forte abraço. Deus Feliz semana para todo mundo. Vai dar certo, sim. Feliz semana para todos. Feliz semana. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muita saúde. Muita saúde, principalmente para todos, viu? Amém. Para toda a família, que